Olá, pessoal, Doug Niemeyer por aqui. Qual a diferença de setup e modelo operacional? Será que é uma coisa só? Sou Douglas Niemeyer, sou investidor trader e ajudo outros traders a serem mais lucrativos e consistentes com a ajuda de robôs de investimento. Então já se inscreve aqui no canal para você também ser avisado de quando tiver conteúdo novo aqui e também para você se tornar um trader muito mais consistente. Olha só, o que é um setup? Qual a diferença de um setup e um modelo operacional? Muita gente confunde as duas coisas, quando na verdade as duas coisas elas são duas coisas diferentes, tá? Um setup, vamos lá definir o que é um setup. Ele é basicamente o conjunto de regras que vai fazer você entrar no mercado, ou seja, aquela regra operacional, aquela regra técnica que vai fazer você tomar sua posição. Então, por exemplo, um cruzamento de média, vamos pegar lá um cruzamento da média de 9 com a média de 21. Quando cruzou para cima, a média de 9, que é a mais rápida, cruzou a média de 21 para cima, você vai fazer uma compra. E quando ela cruzar para baixo, você vai fazer uma venda, né? Você vai fechar a posição e você muitas vezes pode até inverter sua posição. Em vez de você estar comprado, você começa nesse momento a operar vendido. Você pode, por exemplo, usar um setup de high-low, por exemplo, você pode usar um setup de fechamento para cima da Bollinger, abaixo da Bollinger, você pode usar um setup de traders conhecidos, né? O Stormer tem lá o livro dele, vários livros dele, na verdade, que definem vários setups que ele estudou ao longo da vida. Você tem vários e vários setups. Então, basicamente, ele não é o que vai fazer você fazer dinheiro no mercado financeiro. Ele é o que vai te ajudar a encontrar os pontos de entrada e os pontos de saída. E o modelo operacional é algo muito mais elaborado. Por quê? No modelo operacional, ele define não só o modelo, né, o setup que você vai usar, mas ele pode definir muitos e muitos setups. Você pode ter ali dentro do seu modelo operacional várias setups diferentes, ou seja, várias regras diferentes para você operar. Só que não só isso, ele vai te ajudar a definir o tamanho da sua exposição financeira, quando você vai alocar mais capital em determinado momento do mercado, ou seja, o mercado está mais numa tendência de alta, você vai de repente trabalhar mais comprado, o mercado está numa tendência de queda, você vai de repente trabalhar mais vendido, o mercado está mais consolidado, você pode de repente trabalhar mais neutro, né, em termos de alocação de capital, o mercado ele está mais parado, você vai definir, por exemplo, você pode ficar de fora, ele vai definir para você quantos por cento do capital você vai alocar em cada operação, em cada setup que você vai estar usando naquele momento do mercado. Veja aqui, o setup ele é a parte técnica e o modelo operacional é a parte intelectual do trader, é aquela parte muito mais estratégica, né, que vai fazer você efetivamente conseguir fazer dinheiro para definir exatamente os alvos das suas operações. Muita gente acaba confundindo. Esses dias um amigo me perguntou, Douglas, mas vem cá, o sistema Amante, ele é um setup ou ele é um modelo operacional? O sistema Amante, que é o que a gente opera, ele é um modelo operacional. Então, ele tem todos os conjuntos de alocação de capital, toda a forma de definição de como que eu aloco capital, por que eu aloco capital. E aí sim, efetivamente, o setup que a gente usa, ele é o que vai fazer ali a definição de entrada no mercado. Então, para que você consiga ter clareza em relação a isso, você precisa, evidentemente, unir as duas coisas. Você ter um bom modelo operacional, com uma boa gestão de risco, com um bom dimensionamento das suas operações, um dimensionamento do seu capital que você vai estar operando ali e, naturalmente, um setup ou dois ou três setups que efetivamente você vai usar para tomar ali as suas posições. Então, pensa nisso, tá? O que vai te levar à consistência é um conjunto de setups dentro de um modelo operacional. Você pode ter 2, 3, 4, quantos setups você quiser, tá? Isso independente se a gente vai falando de day trade ou swing trade, tá? O que vai efetivamente te dar consistência é você ter clareza em relação a quanto capital e que momento você vai alocar esse capital dentro daquele setup, porque aí sim você vai conseguir fazer dinheiro. Então veja, por exemplo, um setup de cruzamento de média, ele vai funcionar muito bem quando o mercado estiver numa movimentação direcional, quando o mercado estiver numa tendência, né, seja de alta ou de baixa. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma operação de compra e o mercado está mais consolidado, normalmente esse tipo de setup ele vai
não vai performar bem. Então, cabe a você, dentro da sua maletinha lá do Gato Félix, né, que você tem vários setups ali dentro do seu modelo operacional, identificar que, bom, nesse momento de mercado aqui, é mais interessante eu trabalhar dessa forma, eu trabalhar com outro tipo de setup. Por exemplo, trabalhar com um setup de volatilidade, né, usar, por exemplo, um IFR, né, então, por exemplo, a gente tem vários setups de IFR, né, o IFR2, IFR4, você pode muito bem, por exemplo, o mercado está mais consolidado, falando aqui de bolsa, né, falando de ações ou índices, você pode muito bem trabalhar num cenário de lateralização, o mercado cair, você compra e busca um alvo, dependendo do tamanho do range que o mercado estiver apresentando. Então, veja, você tem várias formas de fazer isso, porém, você precisa ter clareza em relação a entender qual que é o setup, né? O que é um setup, efetivamente, quais setups você vai usar, e aí sim, o seu modelo operacional. Tá bom? Então já deixa o seu joinha aqui, porque isso vai te ajudar muito a se tornar um trader lucrativo e consistente no mercado financeiro.